Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto é fatoração de polinômios e nesse vídeo vamos estudar o segundo caso, que é a fatoração por agrupamento. Para que você compreenda bem o que vamos falar nesse vídeo, é necessário que você já tenha estudado o primeiro caso de fatoração de polinômios, que é o caso do fator comum em evidência, porque vamos utilizar muito do que foi estudado nesse assunto agora no segundo caso. O segundo caso de fatoração, ele é um pouco mais complicadinho que o primeiro caso, mas eu tenho certeza que se você se esforçar e prestar bastante atenção nas explicações, você vai compreender muito bem. Fatoração por agrupamento. Como o próprio nome diz, nós teremos que agrupar alguma coisa aqui para que possamos fazer essa fatoração. Note que não temos um único fator comum aos 4 termos deste polinômio. Então, não há um fator único que possamos colocar em evidência, mas podemos agrupar. Nesses dois primeiros termos, temos a variável a em comum. Então, apenas nos dois primeiros, vamos colocar a em evidência. Dividindo os termos por a, temos ax dividido por a é x, e AY dividido por A é Y. Fazendo a operação inversa, A vezes X, AX, e A vezes Y, AY. Isso nos garante que, até o momento, a nossa fatoração está correta. De maneira semelhante, nos dois últimos termos desse polinômio, nós temos a variável B como fator comum. Então, podemos colocá-la em evidência. Colocando B em evidência, teremos bx dividido por b é x e by dividido por b é y. Fazendo a operação inversa, bx, b vezes y, by. Até o momento, então, a nossa fatoração está correta. Será que há algo mais que podemos fazer? Observe que agora x mais y, que está aqui entre parênteses e aqui também, é um fator. Nós temos um binômio, porém ele está entre parênteses, sendo multiplicado por a, então podemos interpretar que x mais y, nos dois casos, é um fator. Aqui um fator e aqui outro fator. Então, nós vamos fatorar novamente, colocando agora x mais y, que está entre parênteses, em evidência. Então, colocando x mais y em evidência, nessa multiplicação, se dividirmos a vezes x mais y por x mais y, vai sobrar apenas quem? A. Se realizarmos a operação inversa sem desenvolver muito, x mais y vezes a está aqui, a vezes x mais y. E de maneira semelhante, dividindo b vezes x mais y por x mais y, sobrará quem? O resultado será b. Conferindo, x mais y vezes b está aqui essa mesma multiplicação. E dessa multiplicação para o primeiro resultado aqui, que é o polinômio já desenvolvido, nós já conferimos anteriormente. Então, x mais y entre parênteses vezes a mais b entre parênteses seria aí a forma fatorada do polinômio ax mais ay mais bx mais by. Agora, nós vamos ver um outro exemplo para compreendermos isso um pouco melhor. Temos aqui 8ax mais by mais 8ay mais by. Inicialmente, podemos observar que não há um único fator comum aos 4 termos desse polinômio. Mas nós podemos destacar nos dois primeiros o x, a variável x. Então, vamos colocar nos dois primeiros termos a variável x em evidência. Então, 8ax dividido por x, 8a. E bx dividido por x, b. Conferindo, x vezes 8a, 8ax, mantendo a ordem alfabética, e x vezes b, bx, mantendo também a ordem alfabética. E nos dois últimos termos, podemos destacar aqui a variável y. Então, vamos colocá-la em evidência. 8ay dividido por y, 8a,
e by dividido por y, b. Conferindo, y vezes 8a, 8ay, e y vezes b, by, nos dois casos mantendo a ordem alfabética. Então, agora temos 8a mais b e aqui também 8a mais b. Como está entre parênteses, nós podemos dizer que 8a mais b é um fator. E ele é comum às duas multiplicações. Então, vamos colocar agora 8a mais b em evidência. Dividindo essa expressão por 8a mais b, teremos aí como resultado x. Conferindo, 8a mais b vezes x está aqui. E, finalmente, y vezes 8a mais b dividido por 8a mais b, que é o fator comum, teremos aí o y. Conferindo, 8a mais b vezes y, e y vezes 8a mais b. Então, agora, a nossa fatoração está completa. Repare que a fatoração por agrupamento é uma aplicação do primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência, porém a gente aplica ele mais de uma vez. E é interessante observar que quando temos um polinômio entre parênteses, como é o caso aqui, ele se torna um fator. Por isso, nós podemos, se ele estiver entre parênteses, colocá-lo em evidência, porque ele é visto apenas como um único fator. Então, vamos ver um terceiro exemplo. 4x menos 8c mais mx menos 2mc. Da mesma forma que nos exemplos anteriores, nós não temos um único fator comum aos 4 termos deste polinômio. Mas podemos observar que os dois primeiros termos desse polinômio são divisíveis por 4. O 4 e o 8. Então, podemos colocar 4 em evidência. Dividindo 4x por 4, x. E menos 8c dividido por 4, menos 2c. Vamos conferir? 4 vezes x, 4x. E 4 vezes menos 2c, menos 8c. Muito bem. Nos dois últimos termos, podemos perceber que a variável m é comum. Então, vamos colocá-la em evidência. mx dividido por m é x. E menos 2mc dividido por m é menos 2c. Vamos conferir? m vezes x, mx. m vezes menos 2c, menos 2mc. Agora, x menos 2c, que está entre parênteses, como já disse, pode ser visto esse polinômio, esse binômio, como um único fator. Então, podemos colocar x menos 2c em evidência. Então, dividindo 4 vezes x menos 2c por x menos 2c, o resultado será apenas o fator 4. E dividindo essa expressão, m vezes x menos 2c por x menos 2c, o resultado será o fator m. Se você conferir bem, x menos 2c vezes 4, está aqui essa multiplicação, um pouco desenvolvida, e x menos 2c vezes m está aqui também um pouco desenvolvida. Então, entre parênteses, x menos 2c vezes 4 mais m, também entre parênteses, seria a forma fatorada completa de 4x menos 8c mais mx menos 2mc. Repare que nós utilizamos o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência, duas vezes. Na primeira, quando colocamos 4 em evidência e m em evidência, fazendo um agrupamento, e depois colocando o fator x menos 2c em evidência novamente, até chegarmos a esse resultado. Você precisa apenas tomar um pouco mais de cuidado, mas fazendo o agrupamento corretamente, você consegue fazer a fatoração sem problemas. Então, agora é a sua vez. Deixo com você 5x mais 5y mais ax mais ay e a ao cubo mais 3a ao quadrado mais 2a mais 6. Você tem aí duas expressões algébricas, dois polinômios, para você fatorar por agrupamento. Então, é isso aí. Muito obrigado
por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você vai se inscrever no meu canal de vídeos e assim poderá receber todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo e aqui embaixo o endereço do meu site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula.